Bom dia, gente. Que prazer estar nessa sexta-feira falando sobre consultoria com vocês. A ideia aqui dessa live que a gente vai fazer, a gente no início, a gente pelos 5, 10 minutos, a gente não vai deixar o áudio aberto para fazer pergunta, mas vocês podem fazer pergunta via chat e depois a gente vai até abrir. E quando a gente abrir, só pedir cuidado para todo mundo para bloquear o microfone que a gente vai falando para não ficar aquela confusão. O que é a nossa ideia aqui? Falar 2 minutos sobre a BR, mas a ideia aqui do nosso evento não vai ser muito falar sobre os detalhes dos requisitos específicos de credenciar um consultor, mas muito mais falar da dinâmica de mercado hoje, como é que está sendo esse processo de credenciamento na CVM, como é que a gente tem atuado nos últimos anos para dar suporte ao mercado de consultoria, o que a gente tem pensado, e algumas ferramentas, alguns instrumentos que a gente tem criado no nosso dia a dia, inclusive já antecipar e mostrar aqui algumas novidades que a gente está lançando nessa virada do mês, em que a nossa intenção é realmente dar vamos dizer assim, democratizar bastante o processo de habilitação e de muito mais assim do que habilitação, de preparação e de suporte profissional para quem deseja se tornar primeiro um consultor pessoa física. Então a gente está focando um pouco nisso. E, na sequência, a gente também quer criar ferramentas simples, etc., também para quem quer, depois de uma evolução, criar uma empresa de consultoria pessoa jurídica, né? Então, a gente já dá suporte e dá consultoria para quem quer fazer esse tipo de negócio, mas hoje em dia a gente percebe que o nosso trabalho, por ser feito diretamente pelos sócios e por ser mais customizado, individualizado, ele acaba sendo um trabalho um pouco mais caro do que um segmento, talvez, de profissionais mais empreendedores, às vezes mais no início de carreira, que tem um potencial de uma carteira de clientes menor e talvez não tenha uma disposição assim de investimento num trabalho tão completo. Então, a gente está tentando, com a tecnologia de hoje, transformar o nosso trabalho mega profissional que a gente faz para grandes consultorias. A gente foi bem pioneiro desde 2018 no credenciamento de consultoria, provavelmente as maiores consultorias do mercado hoje que estão atuando desde aquela época acabaram passando um pouco pela gente, mas agora a gente vê assim que esse mercado tem crescido e que tem demanda de um pequeno empreendedor. Então a gente quer tentar com a tecnologia trazer o mesmo nível de qualidade do trabalho individualizado, mas criar uma coisa um pouco mais simples, online, que a gente possa baratear esse processo, tá? Então, primeiro, então, basicamente aqui, nossa agenda de hoje, a ideia, sei lá, talvez a gente leve 1 hora para falar um pouco disso tudo, se as conversas se estenderem, a gente vai indo para quem quiser ficar. Mas primeiro fazer um panorama rápido do avanço do mercado de consultoria em termos de números de 2019 até hoje. Depois a gente vai falar sobre o novo sistema de credenciamento da CVM. A CVM, para quem não viu, há cerca de 1 mês atrás, soltou um ofício falando que ia divulgar um novo sistema de credenciamento mais automatizado. E ela lançou esse sistema, tem aí, não deve ter nem 10 dias. A gente vai mostrar como é que funciona. Depois a gente vai falar um pouco do trabalho da BR, hoje, como eu falei, da nossa nova página de vídeos, dos nossos guias, que a gente criou, que são os guias orientadores sobre como atuar como consultor, o que fazer antes, o que fazer depois. Falar um pouco da nossa frente de treinamento, que a gente lançou também faz pouco tempo e vai expandir. E, finalmente, falar dessa nova ferramenta, vamos dizer assim, que a gente vai lançar no mês que vem, que é o Advisor Online da BR Governance, para quem quer se tornar um consultor, tá? Mercado de consultoria, para quem não conhece a parte regulatória, basicamente a profissão de consultor já existe há muito tempo. A resolução anterior da CVM que tratava disso, ela era bastante antiga e bastante genérica, né? Até que em 2018 a CVM lançou na época a instrução 592, que hoje virou resolução 19, mas em termos de conteúdo ele se mantém praticamente o mesmo. E ali, talvez, sei lá, o nascimento dos consultores como são hoje foi então em 2018. A gente, na época, teve uma atuação bem preponderante nisso, porque nós prestávamos consultoria para planejar e para alguns consultores, e a gente acabou fazendo muita interlocução do mercado nascente de consultorias com a CVM,
e com esses players na época do início da norma. Então, foi um debate bem rico. O mercado recebeu bem a norma de consultoria, mas existiam muitas dúvidas no início. E a primeira dúvida que o mercado tinha era assim, pô, por que adianta ter a possibilidade do cliente receber o rebate se não tem nenhuma instituição financeira para fazer isso, né? Então, de lá para cá, que a gente avançou bastante. E aqui, esse gráfico que a gente está mostrando aqui em primeiro lugar, mostra o primeiro ano da consultoria valendo dentro da regra nova, né? Se vocês observarem que essa linha cinza do gráfico é o avanço do número de consultores pessoa física. E só para falar, esse número aqui não é o estoque, tá? O que a gente está falando são o número de pessoas e de empresas que se credenciaram naquele ano. Então, se a gente olhar a linha cinza, até o início de 2019, você tinha um número bastante pequeno e a gente fechou o ano com mais ou menos 75 profissionais se credenciando, que já demonstrou um avanço, né? Ou seja, já é um número que avançou significativamente. Paralelo, a gente até botou para efeito de comparação, a linha azul foi o número de credenciamentos de gestores pessoa física naquele ano, então chegou muito próximo. E esse número era um número, a gente falando agora da pessoa jurídica de consultoria, vale uma observação que esse número que a gente chama é o saldo líquido, ou seja, se num determinado mês teve 10 pessoas que se credenciaram como consultores, mas teve 5 cancelamentos, o número que vai apontar que vai ser 5 e não 10. Então, isso aqui é novos consultores, menos consultores que cancelaram o registro na CVM. Então, no primeiro ano, a gente viu que logo de início, em 2019, teve um avanço na demanda de pessoas que queriam ser consultores, né? Mas quando a gente olha aqui a linha amarela é o número de registros de consultorias PJ. A gente teve um número negativo de consultorias em 2019, ou seja, o que acabou acontecendo naquele momento? Como a nova norma deixou bem claro quais eram as exigências para uma empresa, e muita gente não se enquadrava nisso, houve uma certa limpa no mercado. Era comum até 2018, qualquer instituição que fazia qualquer tipo de consultoria pegar uma habilitação na CVM, mesmo não sendo consultoria de investimento. Então, tinha gente que fazia consultoria de risco, por exemplo, e se habilitava como consultor CVM. Então, houve esse processo de limpa, né? E uma coisa que é bom observar é que, poxa, não existe mercado grande só de PF, né? Então, a gente vai ver ao longo dos anos que o número de consultores PF é meio que um indicador antecedente do crescimento de mercado de PJ, né? E só contextualizando o cenário de mercado, naquele momento de mercado, por mais que tinha gente querendo ser consultor, você não tinha plataformas de investimento com setup para consultor. Você não tinha os ambientes do white label, você não tinha as funcionalidades de push, você não tinha nem como viabilizar o rebate dos produtos de investimento vindo para o seu cliente, você não tinha nem direito como debitar a conta do seu cliente do FII de consultoria. Esse era o cenário de 2019. Em 2020, se vocês observarem aqui, o número de consultores já começou a mostrar um avanço. Então, a linha cinza, de novo, é o número de consultores PF. Se vocês olharem aqui, a gente teve um mercado na época de 2020, em que a gente já passou do número de 75 de 2019 para quase 110 novos consultores em 2020. Então, a gente já viu que começou um avanço nesse negócio, né? Mas, quando a gente olha a PJ, o negócio começou a reagir, que é a linha laranja, desculpa, a linha amarela, a gente saiu do negativo, mas a gente teve ali no final do ano 10 consultorias PJ sendo credenciadas. O que teve impacto ali? Ainda tinha um movimento muito grande de cancelamento de consultorias, mas já começou a reagir. Então, a gente começa a ver que realmente tem uma tropa de pessoas querendo ser consultor na física, esses caras depois têm que trabalhar em algum lugar. Então, a gente começou a ver já algum credenciamento de consultoria PJ em 2020. Quando a gente parte para 2021, a gente estava numa outra realidade. 2021 talvez já foi o primeiro ano de mercado em que a gente tinha um mercado de plataformas de investimento maduro. E queira ou não queira, o consultor ele é um agente independente, mas você ter uma plataforma adequada para a estrutura de trabalho do consultor é importante. Então, a gente viu que isso vem se provando algo relevante para esse mercado. Já em 2021, a gente passou de um número lá do ano anterior de perto de 110 e a gente chegou a ter
um número superior a está até errado o número aqui, não foram 250 não, um número de 200 consultores credenciados. Então, você teve quase o dobro do número anterior. 250 que está aqui no slide foram gestores, né? Então, esse slide deve estar com erro. E a gente observa também aqui que já a reação de PJs começou a ganhar uma consistência maior. Então, a gente teve a linha amarela, 2021, a gente teve quase 40 novas consultorias PJ se credenciando. Está mais aqui não minto, acima de 40, né? A linha aqui de 40, entre 40 e poucas consultorias, comparado com 10 do ano anterior. E nesse ano também, então, a gente começou em 2018, alguns primeiros players que se estruturaram direito a partir de 2019, vários que a gente auxiliou, a gente já começou a observar em 2021 um movimento de caras que tiveram sucesso e em 2 anos de trabalho começaram a ter carteiras de consultoria superiores a R$1 bilhão. E, naturalmente, o amadurecimento desses negócios começou um movimento que a gente viu depois de consultorias criando gestoras de recursos para dar suporte como um braço de negócio, ou até algumas consultorias pensando em migrar de consultoria para gestão, que é um movimento que às vezes se mostra relevante. Aí, finalmente, em 2022, a gente tem aqui dados de 2022 compilados só até o dia 27 de setembro, a gente já vê que a tendência se mantém, né? Então, aqui a linha cinza, a gente tem aí quase 180 consultores. Então, se a gente teve próximo de 200 no mês anterior, faltam aí 3 meses para encerrar o ano, não que seja muito homogêneo, tá? Tem anos em que o movimento de consultores é muito heterogêneo, tem mais credenciamento numa época do ano do que no outro, mas supondo que seja linear, a gente provavelmente vai ultrapassar o volume do ano anterior. Então, a gente dificilmente você vai ter um volume inferior a 200 consultores PF credenciados nesse ano. E no caso das PJs, a gente teve aí já também uma mesma tendência, já teve cerca de 40 consultorias credenciadas, então a gente tende a superar o ano de 2021. Eu não botei muitos números, eu não entrei muito em detalhe dos números de gestão nos slides anteriores, mas você vai lembrar de ver de memória que a linha azul aqui, que é gestor PF, e a linha laranja, que é gestor PJ, nos anos anteriores, elas se destacavam bastante. Então, principalmente, gestor PF competia um pouco com o consultor, né? E o gestor PJ sempre ficava acima da consultoria PJ, como a gente vê aqui. Se a gente observar em 2022, o mercado de gestoras está um pouco mais tímido, né? Então, você vê que as PFs estão abaixo do número de credenciamento de consultor PF, as gestoras continuam no bom ritmo, mas eu acho que isso aí, provavelmente, essa redução da velocidade aí de credenciamento de consultores PF, certamente deve se dever um pouco ao cenário de uma Selic maior, de um risco maior, e talvez já é um movimento um pouco mais tímido de profissionais pensando em montar gestoras, né? Já a consultoria não, por mais que possa parecer que um nível mais alto de Selic possa atrapalhar uma visão que alguns têm de que um consultor pode ser mais útil num cenário de alocação mais agressiva, eu acho que a gente vê que não, que a volatilidade de juros altos, a gente traz um cenário que está sempre complicado investir, seja quando você toma mais risco com juros mais baixos, seja quando você tem que ser mais conservador com juros mais altos. Então, a gente não tem enxergado que o cenário de Selic tem mudado a dinâmica do mercado de consultoria, que é um mercado que tem um potencial bastante grande e já está se provando. Então, essa mais ou menos é a foto do mercado. Voltando a lembrar que quem quiser estar aberto a perguntas, etc., vocês podem até voltar no assunto lá na frente, etc. E agora vou passar a falar um pouco, passar aqui para o Rafael, para ele falar um pouco da cara do processo da CVM hoje de cadastro de PFs e PJs. Bom, gente, muito bom dia. Na verdade, esse tema ele vem um pouco na esteira daquela iniciativa do governo federal de desburocratizar e facilitar o registro de atividades, né? Nesse contexto, a atividade de consultoria ela foi entendida como uma atividade potencialmente de menor risco e que, portanto, o credenciamento ele poderia ser agilizado. Então, nesse sentido, todo o processo de credenciamento, tanto de consultor PF quanto de PJ, ele já vem sendo feito mediante um prazo bem menor em relação ao credenciamento de gestores, por exemplo. Os gestores levam em média 60 a 90 dias, o de consultoria
eles falam que é automático, embora não seja exatamente automático, deve levar mais ou menos uma semana, mais ou menos. E esse sistema vem exatamente nessa esteira, ou seja, para facilitar esse aspecto. O sistema em si, ele é bem friendly, ele é bem simples, ele é praticamente um sistema de cadastro, onde o interessado ele faz o upload dos documentos que são requeridos pela norma. Então, no caso de pessoa física, basicamente, diploma, a cópia da certificação, o documento de identificação, o formulário de referência. No caso da pessoa jurídica, os documentos pertinentes a uma empresa, né? Então, contrato social, a última certidão da junta comercial pertinente atualizada, cartão de CNPJ, esse tipo de coisa. Então, o sistema em si, ele é bastante simples, o que permite com que seja obtido o registro de uma forma muito célere e muito simplificada. Agora, conceitualmente, isso é uma coisa que nós estressamos muito com os nossos clientes, conceitualmente o que tem que ficar claro é, embora o processo em si ele seja simples, não quer dizer que ele possa ser feito de uma forma descuidada ou faltando documentos, até porque a CVM sempre é muito clara em dizer que ela pode dar o registro a priori, ou seja, de uma forma mais rápida, mais célere, só que se tiver alguma falha, ou se tiver faltando algum documento, o que eles verificam posteriormente, ela pode inclusive vir a cassar o registro que ela deu no momento anterior. Então, vocês imaginem, eventualmente vocês já estão com uma consultoria, uma empresa habilitada, já com cliente, já tudo andando, já em velocidade cruzeiro, e de repente chega lá a CVM e ela despluga por causa de um processo que foi feito de uma forma um pouco mais descuidada no começo. Então, a gente sempre estressa que é muito importante, apesar do processo em si ser simples e rápido, que deve existir sim um cuidado na elaboração dos documentos, no preenchimento dos documentos que a CVM requer nas normas, enfim, tem que ser feito de uma forma como se fosse não tão fácil de obter o registro. Mas é o ponto talvez que tem que ressaltar, assim, na verdade, não é. O sistema da CVM hoje, a norma se divide em obrigações que o consultor tem que ter no exercício da profissão e a documentação que tem que ter para se habilitar na CVM. Então, hoje, o sistema da CVM é um sistema, comparando, é quase igual ao Detran. Você vai ter de mandar alguns documentos dali e ela vai habilitar com base no documento. Agora, isso não tira a obrigação do consultor, seja o PF ou o PJ, de ter de atender a todos os dispositivos que a CVM fala de como você tem que exercer o seu trabalho. Então, pegar um exemplo, hoje você não tem que mandar para a CVM, no caso de uma PF e de uma PJ, que os dois são obrigatórios, mandar qualquer política de investimentos pessoais do consultor. Isso não é necessário no processo de cadastro da CVM. Só que é obrigatório que a consultoria tenha essa política e que ela seja até entregue para o investidor ou disponibilizada no site. Outra coisa também, um consultor ele tem que ter um processo estabelecido de suitability de PLD. No caso de uma pessoa física, não precisa estar formalizado no papel, mas você tem que ter a prática. No caso de uma PJ, você tem que ter essas políticas formais. E, de novo, isso não é documento que tem que mandar para a CVM, mas é prática que você tem que fazer. Então, acho que mais ou menos... Até porque eles olham no credenciamento. Não, hoje em dia eles não estão olhando. Hoje em dia, o novo processo é um processo meramente documental. Você não precisa subir a política e vai ser dado o registro. Agora, o que pode acontecer, que é o risco que o Rafael estava colocando, é que se numa fiscalização a CVM você te credenciou e vê que você não exerce esses papéis no dia a dia, você pode correr um risco. Outro exemplo, é obrigatório que o consultor PF ou PJ tenha um contrato com o cliente estabelecendo uma série de condições que estão na norma. De novo, isso também não é enviado para a CVM no credenciamento, mas pós-habilitação, se você não agir desse jeito, você corre um risco. Então, no fundo, acho que o mercado que a gente vive hoje tá fácil tirar a carteira de motorista. Não quer dizer que com a carteira de motorista você sabe dirigir direito. Esse é um fato que acho que a CVM colocou claramente. Isso, né? Você tem que dirigir direito. Exato. Né? Existem regras de trânsito que talvez não sejam cobradas lá na hora de tirar a carteira, mas você precisa de fato... Até interessante, um pouco na esteira do que vocês estão falando, por exemplo, é muito comum na elaboração dos documentos, por exemplo, a pessoa ela foca só exclusivamente na norma de consultoria. E tem algumas outras normas que se aplicam também, inclusive pertinente ao processo. Então, você tem que ter um diretor de suitability, um diretor de prevenção à lavagem de dinheiro, que são cargos que estão previstos em outras normas que não da de consultoria. É muito comum a gente se deparar
com um cliente que ele vem, ele traz o contrato social para a gente e ele não aponta os diretores, isso também é cobrado. Então, é importante que haja essa visão mais global da atividade. Esse é um ponto importante. E no novo processo da CVM, a gente está falando alternadamente de PF-PJ, porque a PJ é mais complexa e a PF é mais simples, mas no sistema da CVM, vocês observarem aqui, basicamente, isso aqui é a cópia da tela, né? Então, você vai lançar lá o endereço, vai botar teu cadastro, vai confirmar o teu e-mail, vai apontar o diretor de consultoria, depois nessa aba, outros responsáveis, é onde você vai apontar o que o Rafael falou, lá tem o campo para você apontar o diretor de compliance, o de suitability e o diretor de PLD, e lá não estão nem nominados assim, então como diretor da resolução 30, diretor da resolução 50. E eu acho que nesse ponto aqui vai ter gente que vai chegar com a documentaçãozinha e vai falar, opa, o que é isso aqui? E eu não acho que vai ser incomum a pessoa colocar o nome de uma pessoa lá como diretor de suitability, estando ou não no contrato social. Porque o sujeito, na hora que ele vai encarar isso aqui, ele vai falar, pô, vou voltar na junta comercial, mudar o contrato, eu vou botar assim mesmo. A verdade é que vai ter o credenciamento automático, mas a CVM certamente vai cobrar isso posteriormente. Então, a gente imagina que a CVM venha com bem mais cancelamentos, né, e atuações do que... Acho que alguma peneira ela vai fazer. A gente não fez ainda um processo de registro de consultor nesse sistema, então a gente ainda não sabe se depois que você subir todos esses documentos, quando você dá um Enter, se o credenciamento está sendo automaticamente, porque a lei, a princípio, diz que o credenciamento é automático, e a CVM sempre colocou, quando ela, há 2 anos atrás, quando a CVM falou sobre esse sistema, eles falaram, olha, leva 5 dias hoje, porque eu não tenho um processo que consiga fazer a leitura de documentos, etc., e constatar a veracidade do que está sendo mandado para a gente, então a gente recebe, dá uma olhadinha e dá um ok. Esse sistema aqui, eu duvido um pouco que ele tenha, sei lá, inteligência artificial para verificar se o contrato social é o contrato social mesmo, ou se o pacote de política está correto. Então, eu acho que a CVM está indo para um meio termo. Assim, quando você encerra o processo, ela pede para você fazer um X em 2 casinhas que você atesta a veracidade dos documentos que você encaminhou. Então, a minha impressão é que a CVM vai testar, falar assim, ó, vamos ver como é que o mercado se comporta. Vamos ver se todo mundo subiu o documento bonitinho, a gente dá o automático e depois a gente dá uma peneirada. A gente faz uma auditoria em quem já se credenciou. E se o sujeito me mandou um monte de documento errado, eu vou lá e cancelo ele. Então, sempre foram muito enfáticos conosco, inclusive dizer, eu tenho a prerrogativa de caçar caso alguma coisa seja verificada que está errada a posteriori. Então, ela tem como fazer isso sim, exatamente. Então, o nome do jogo, até como a gente falou no início, e até passando a próxima fase aqui, no fundo, o que a gente tem se preparado? Antes, o cliente precisava da gente para entender a norma, para entender como era o mercado de consultoria, como se posicionar, como criar políticas internas, governança, processo, pessoas e tudo mais que tem um negócio, e precisava de muita ajuda, porque o processo da CVM era um processo meio mais de auditoria, né? Então, a CVM, antes para te dar a carteira de motorista, ela fazia você viajar do Rio até São Paulo, assim, não era só uma volta no quarteirão. Agora, como a gente acha que botando o documento ela já dá a carteira de motorista, o jogo mudou um pouco. Então, o que a gente pretende colocar é, a BR faz credenciamento de consultor? Faz. Mas hoje em dia talvez seja o menos relevante no processo, né? Então, Patrícia vai apresentar aqui algumas iniciativas que a gente criou, porque a gente viu que realmente, como o nosso nome é BR Governance, que o negócio está na governança, não está no cadastro, né? É mais fácil e mais barato você já chegar pronto, bem estruturado, do que ter que ficar remendando coisas depois, exatamente. E assim, passando então aqui para o que a gente tem feito e oferecido para os nossos clientes, a primeira coisa é que o mercado evolui, a BR, ao longo dos seus 5 anos, viu isso acontecendo, não só com o mercado de consultor, mas de gestor, distribuidor. E aí a gente percebeu que a demanda do cliente também vem mudando ao longo do tempo. Então, o que a gente fez? A gente começou a pesar bem mais a mão nos nossos conteúdos educacionais, que a gente percebeu que era uma demanda do mercado. Então, o que a gente tem feito, né? Vocês conseguem acessar no nosso site, até aqui na tela, né? Mas site dos vídeos gratuitos que a gente produz, justamente falando sempre da governança das atividades reguladas pela CVM, então, a governança de consultor, governança de
de gestor, tirar dúvida também, tanto sobre o processo em si, quanto as obrigações legais e regulatórias que precisa seguir. Outra coisa que a gente tem também, vocês conseguem achar no nosso site, são guias rápidos que a gente preparou. E, além disso, o que a gente faz aí quando o cliente busca a gente, né? Vou botar aqui, que essa página aqui mostra um pouco a cara da nossa página de vídeos, né? Ah, verdade. Se vocês olharem, nossa página de vídeos é um formato meio Netflix da vida. Então, aqui aparecem, um menu de vídeos lá com a cara deles, com uma breve introdução. E aí tem, assim, esse próprio evento que a gente está fazendo, provavelmente vai depois para lá, alguns guias que a gente criou vídeos educativos e até participação em alguns eventos que a gente tem também já sobre o mercado de consultor. Essa cara um pouco do nossa página de vídeo está aqui. Vocês olharem, nosso menu agora tem, além da parte do serviço da BR, tem uma parte de loja, que a gente vai falar já daqui a pouco, de vídeo, e na parte de documentos você acha os guias que a gente vai falar, e além dos guias, tem uma quantidade imensa de informações ali que a gente coloca sobre mercado de gestão e de consultoria, principalmente. Tem análise, tem audiência pública, tem análises específicas de normas, então tem bastante coisa lá para achar. E aí a gente tem três guias que acho que ajudam bastante a consultoria. Então a gente tem no nosso site, você consegue entender o processo de credenciamento, e a gente consegue assessorar muito os nossos clientes, isso acho que é um ponto importante. Pode passar aí. Próximo, que é assim. Mas só botar um ponto aqui, a gente destacou esses três pelo seguinte: o que a gente tentou criar nesse guia? A gente começou a perceber que quando a pessoa liga para montar uma consultoria, o processo era todo igual. Primeiro, o sujeito precisa entender, eu vou ser consultor ou não, o que precisa, o que não precisa, qual que é a diferença de consultor para agente autônomo, para gestor. Então, primeiro, a gente criou o primeiro guia, que foi quase uma forma agora da gente colocar condensado e poder dar isso para um cliente que tem condição de pagar o serviço menos individualizado, né? Esse guia foi muito desse sentido. Falou assim, olha, você quer montar uma consultoria? Está aqui uma espécie de perguntas e respostas. E aí depois a gente começou a ver que depois que a gente habilitava esse cliente, no dia seguinte que era habilitado, era uma pergunta muito comum, falou assim, tá bom, agora eu já posso fechar contrato com o cliente, mas e agora? O que eu devo para a CVM? O que eu devo para mandar para o cliente? O que a plataforma vai me pedir? Aí a gente criou esses guias que são, virei consultor pessoa jurídica e PF agora, que são listas de obrigações rotineiras de que um consultor tem que fazer no dia a dia, tá? No final das contas, assim, são conteúdos educacionais que vocês conseguem achar no nosso site. Os vídeos e os guias, na verdade, eles se complementam e vocês conseguem enxergar bastante coisa lá, tirar bastante dúvida em relação às normas que vocês têm que seguir enquanto consultores, né? E até alguém que tiver uma ideia de algum outro conteúdo que é senso comum, de que vale ser esclarecido, manda para a gente por e-mail. Aí, seria legal ter tal conteúdo, a gente sente falta de orientação nesse sentido e tal, que a gente pode eventualmente criar novos guias com base em demandas de vocês. E aí, passando agora para serviços mais específicos nossos, então a gente criou recentemente uma plataforma de treinamento nossa. A gente começou com o Compliance PLD para gestores e rapidamente a gente vai disponibilizar para vocês tanto treinamento de suitability, análise de perfil do investidor, quanto um treinamento de PLD, especificamente de PLD, porque o de compliance, o de PLD para gestores já está dentro do curso de compliance. E aí, qual que é a nossa ideia, né? No final das contas, melhorar a capacidade das pessoas, dos participantes do mercado, de saber o que eles precisam cumprir e conhecer a regulação que rege a profissão deles, né? Então, é super importante isso, porque a gente vê que o mercado precisa se desenvolver nesse aspecto. O que acontece muitas vezes é que as pessoas acabam ficando com muita dúvida, elas têm mais medo do que efetivamente conhecimento a respeito do que precisam ou não fazer.
E é importante dizer que isso tem a ver com, efetivamente, com governança e perenidade da própria empresa, né? Então, você, enquanto consultor, precisa entender o ambiente regulatório que você está envolvido, até para poder prestar o melhor serviço para o seu cliente. Então, dessa forma, foi isso que a gente começou a fazer agora na nossa plataforma de treinamento. O Brasil não mostrou ali no site, né? Vou botar aqui. Não sei se Vou até botar aqui é mais fácil. fica aqui no menuzinho loja, vocês vão achar ali a parte educacional, que é ligada a uma plataforma externa de ensino à distância. Ela é self-service, então você entra ali, você faz seu cadastro, você paga com cartão de crédito, não sei se já tem boleto, etc., você paga o curso a preço super acessível. O curso de compliance para gestores está por R$300 hoje em dia. Os cursos ligados ao NorClient, justamente quando saírem, devem ter um preço parecido. Tem certificado? Você emite um certificado, até ressaltando também que assim, a norma de PLD que o consultor está obrigado, ela obriga o consultor a fazer treinamento recorrente. Tudo bem, pode não ser muito fiscalizado, mas a obrigação está lá. Treinamento anual, né? Recorrente, sem escolher. Recorrente é frequência, né? Exatamente. A parte de suitability API, por exemplo, outro ponto crítico, a gente percebe que o consultor, o PJ, ele ainda tem aquele hábito de achar que se o meu cliente tem conta numa plataforma, num banco e lá ele faz o suitability formal, um questionário, com controle de enquadramento de perfil, etc., que isso basta. E ele não entende que pela norma da CVM, você tem que ter o teu próprio suitability quando você é uma PJ, você tem que ter os controles formais. O consultor ainda tem trabalhado muito naquele sentido de sentar com o cliente como se fosse o médico da família, né? Entender o perfil do cliente, sim, dar um aconselhamento de investimento dentro daquele perfil, mas de uma maneira muito informal. E a norma não libera você de fazer um processo formal de questionário de suitability, ela não libera. Outro ponto também, ainda impera muito uma visão de que, olha, eu não tenho que fazer PLD, eu não abro conta para o cliente. E o consultor também tem que fazer um processo de PLD. Então, esse é um exemplo de coisas que a gente tem trabalhado para melhorar o entendimento do mercado em relação a esses aspectos. Daquela visão global da atividade que ele está falando. Exatamente. E a Patrícia vai falar, dentro da loja online aqui, a gente ainda vai inaugurar no início do mês que vem, mas a gente vai ter aqui dentro da loja, aí sim vai ter o nosso advisor online aqui, que é o xodó da gente agora para consultoria. Então, assim, justamente o que eu estava falando, né? A gente percebeu a evolução do mercado e até a gente mostrou que a CVM também tem tentado evoluir nesse aspecto de conseguir dar facilidade, principalmente nas questões burocráticas e operacionais, e foi que a gente viu do nosso lado que era uma forma da gente ser mais eficiente no nosso trabalho e aí conseguir oferecer um serviço mais barato, mas entregar todo o conjunto de informação e resolver a demanda do cliente, não só no aspecto de credenciamento em si, mas como resolver no sentido de exercício da atividade, né? Então, assim, o que a gente fez? A gente criou uma plataforma nossa de credenciamento, onde o que a ferramenta faz, no final das contas, ela colhe os documentos necessários e gera os documentos necessários, então, sei lá, ficha cadastral, formulário de referência, ela gera automaticamente documentos que, de fato, a CVM exige na hora do credenciamento lá e facilita esse processo. Mas o que mais, né, que a gente faz? A verificação, né? Exatamente. Então, já sai com o selinho BR Lover. Exato. Primeiro, a gente tem, de fato, muito cuidado com os documentos que são gerados. A gente faz o credenciamento lá na plataforma da CVM, mas a gente também entrega o pacote de governança que você precisa para conseguir começar a atuar como consultor, né? Então, tem a questão de as orientações que para você começar o exercício da profissão, até no entendimento do que efetivamente é a profissão e o que pode e o que não pode, né? Isso é um trabalho. Os apontamentos de diretores, por exemplo, que é um erro muito comum. Exato. A gente fornece políticas que a gente considera que são robustas para o consultor. Então,
tem código de ética, tem política de investimento pessoal, tem uma minuta de contrato que você pode usar para com o seu cliente e que já está de acordo com tudo que a norma exige, que acho que é um ponto importante. A gente, às vezes, vê por aí contratos que não são exatamente adequados, né, ao que a norma pede. E aí, a gente gerencia todo o processo de credenciamento e lá no final a gente entrega o kitzinho de quais são as obrigações para cumprir e oferece um curso gratuito, tanto de PDD quanto o curso de Suitability, que é justamente o que o consultor precisa para poder começar a atuar. Então, o que é melhor, né? Acessível 24 horas por dia, em qualquer lugar do mundo, pelo teu celular, pelo... Exatamente. A gente pode... isso, assim, a gente... os nossos clientes que já conhecem, a gente sabe, a gente é bastante disponível para tirar dúvida. Qualquer demanda que venha de regulador, nova regulação que vem no meio da noite, ou qualquer coisa assim, a gente consegue atender. E a gente entende que assim o consultor ele começa com o pé direito, ele começa bem consistente e aumentando, né, obviamente, a chance de dar certo. Essa ferramenta ela vai estar disponível mais para o final mais no início do mês que vem, ou seja, no final do mês, segunda, terça-feira, ela já vai estar disponível. Obviamente, a gente continua disponível pelo telefone, WhatsApp, então, quem tiver dúvida pode acessar a gente. Um ponto importante é que a ferramenta de início vai ser só para consultor PF, né? Mas já pensando com uma cara de PJ. Assim, como a gente colocou, pela norma da CVM, em termos de política, um consultor PF tem que ter só uma política de investimentos pessoais. Mas a gente sempre fez isso, que já vale ele pensar como PJ, né? Então, se ele não tiver uma política de suitability definida, ele não vai fazer, né? Se ele tiver uma política de PLD, ele também não vai fazer. Então, a gente acaba criando um processo já de PF pensando como PJ, tá? Agora, até um ponto importante nisso aí, que acho que é uma confusão que o mercado sempre faz, e até passar só esse ponto, depois a gente abre para pergunta, se já tiver uma pergunta, você já coloca. Uma coisa que a gente recomenda ter muito cuidado, é que isso está até nos guias, é que o consultor PF, quando está começando a carreira, em geral, ele tem uma questão de custo, de estrutura, de uma carteira de cliente pequena, não dá para escapar de uma questão tributária, que você tem que fazer o serviço na pessoa física, fazer um contrato na pessoa física, emitir um recibo com o contador e pagar imposto. E pagar imposto na pessoa física é muito mais caro do que na jurídica, né? Então, aí surge, em geral, uma vontade do consultor, falar assim, eu posso ser consultor CVM-PF, ter cliente, mas emitir uma nota fiscal de uma PJ que eu criei de consultoria genérica, etc., para a Receita Federal, para a junta comercial do teu cliente, por exemplo, não é proibido. Agora, do ponto de vista da CVM, se quem emite a nota fiscal e assina um contrato com o cliente é uma pessoa jurídica qualquer, essa pessoa jurídica deveria ser consultora da CVM. Então, um erro muito comum, e é do jogo, a gente entende, do início se fazer uma confusão de PF e PJ, de ter uma carteirinha de motorista de dirigir carro e estar dirigindo caminhão, né? Então, esse é um erro comum. Assim, a gente faz esse processo de ajuste na consultoria PJ já existente, credencia, mas tem um peso, né? Você tem que ter um diretor de compliance, uma estrutura. Então, a gente já faz um cara na PF com uma cara de PJ, para quando ele crescer, ele virar PJ. E aí essa PJ se habilitar na CVM. Mas cuidado para não fazer a confusão de ter um pacote, se credenciar na BR como PF, junto à CVM, ter lá umas políticas e criar uma PJ que não está habilitada na CVM. Tá? E não tem os diretores contados, e tem uma série de coisas que precisam ser cumpridas. Né? Bom, Guilherme Lacerda fez uma pergunta aqui. Vocês também prestam serviço de cadastro de consultor PF? Como contratar? Guilherme, eu não sei se eu entendi bem. A parte de credenciamento, sim, a gente faz, justamente a gente apresentou aqui a nossa ferramenta, justamente para facilitar isso. Então, você consegue contratar facilmente pelo nosso site. Não sei se fica claro. Então tá bom.
Então é isso, assim, não, com certeza, vai estar disponível a partir de segunda-feira, você consegue acessar lá na nossa loja. Se você tiver qualquer dúvida e quiser conversar sobre isso, por favor, acione a gente está à disposição. Vai ser legal que vai ser bem self-service essa ferramenta, né? Então vai ter lá o menu, você entra, vai ter a orientação passo a passo e está bem legal. Assim, a gente eu mesmo eu não desenvolvi a ferramenta, mas eu fiz o teste quando ela estava pronta, falei, deixa eu ver aqui se dá para fazer mesmo. E realmente, assim, eu não senti falta de nenhum passo ali que não dê orientação correta para você conseguir sozinho no final encerrar o processo. Assim, só deixar uma coisa clara, como é que funciona na prática nossa ferramenta? Você faz o passo a passo de preenchimento de dados, sobe documentos, etc. A hora que você encerra o processo, a gente tem uma fila aqui de produção. O sistema me manda o pacote completo de documentação que vocês fizeram, gera os formulários, os termos, todos assinados, isso fica legal. Assim, automaticamente você vai cair no link de ClickSign, etc. Então, ele vai gerar políticas e termos customizados com o seu nome, já vai dar assinatura. Depois a BR recebe esse pacote de documento. A gente faz uma verificação física, né, porque o cliente pode ter subido um documento errado, algo assim, e a gente mesmo faz o protocolo na CVM. Então, é um sistema online, mas não é aquele sistema online que não tem gente no final assim fazendo um pouco da arte, né? E aí, uma coisa que eu acho que é super importante lembrando que isso é o processo de credenciamento. A gente oferece, no final, uma assessoria em relação a outras documentações que você precisa, tirar dúvida em relação ao processo também. Então, a gente fica à disposição para quem quiser contatar a gente. E falando um pouco mais, assim, só para, já que a gente tratou do tema, né, PLD, suitability, a gente, assim, essa história da governança é super importante, né, porque muita gente pensa bastante no regulador, né, o que a CVM vai exigir de mim, quando é que ela vai chegar até mim e tal. Mas o que a gente vê é que as consultorias que de fato têm se estabelecido são consultorias que têm processos robustos, porque uma coisa que a gente sempre fala é que o cliente, você começa com 1, 2 clientes, você fala, não, meu processo aqui está ok, eu sei quem é o cliente, eu tenho de cabeça quais foram os meus acordos e combinados com ele, mas depois, ao longo do tempo, você vai entendendo que se você quer ter, de fato, um negócio escalável e robusto, você precisa de processo. Então, isso aqui colocando até uma opinião, né? Muitas vezes as pessoas olham e falam, mas a CVM pede demais. Mas, assim, ter um processo de análise de perfil do investidor é super importante para que você tenha uma organização dentro da sua consultoria. É o core da consultoria, né? Perfil do investidor é consultoria. Esse é um ponto relevante, porque a gente ainda vê, realmente, o divisor de águas é muito claro, né? Consultor, em geral, é um cara super bem intencionado, com vontade de fazer negócio, mas ele se preocupa muito mais com advisory e com a prospecção de cliente, às vezes no início até nem pensando em estabelecer nichos de mercado, e acaba investindo menos em infraestrutura. Então, acontece, assim, isso acho que é uma recomendação, assim, tem que ter um investimento prévio, porque senão em 6 meses a 2 meses você começa a patinar. E patinar onde? Patinar em escala. A gente claramente vê isso, assim, muitos consultores não conseguem crescer porque o foco está muito em todo mundo quer fazer o melhor para o cliente, fala assim, eu consigo fazer a melhor carteira, mas o negócio é só fazer a carteira. Então, o advisor em si é relevante, mas o processo é onde todo mundo tropeça. Ou seja, em economizar em sistema, o mercado não é maravilhoso em termos de sistemas disponíveis também, isso é fato, mas assim, é muito consultor trabalhando em Excel, e Excel dá para você fazer limitado, né? Porque você tem 10 clientes, não funciona, né? Talvez até o outro lado é analisar o tipo de serviço que você vai dar. Assim, ninguém falou que você tem que sentar com ele toda semana. Se você sentar com toda semana com o cliente, você tem que ter um cliente grande, né? Então a gente sente assim a vontade de prestar um serviço extremamente de alta qualidade prevalece em termos de alta qualidade em termos de estar presente, em alocação, em dar retorno para o cliente, mostrar que faz a diferença, que não tem um conflito de interesse, que o cliente recebe o rebate e isso pode ser melhor que outras opções do mercado, etc. A gente sente que isso fica prioridade
e o pessoal se embanana, vira uma bola de neve depois, né? Depois de 6 meses, um ano, você não consegue crescer carteira, você tem que atender a carteira anterior, e você não consegue gerar escala, e aí não entra dinheiro. Então, a gente vê, assim, os clientes que a gente vê que superaram R$ 1 bilhão, não tem jeito, tem que ter algum dinheiro na frente. Ou investimento em infraestrutura, sacrificar resultado mesmo, falar assim, eu preciso botar sistema, eu sei que isso vai jogar o meu payoff lá na frente, ou tem que contratar gente, e não é fácil assim, sempre se achar gente que está disponível, está em risco. Então, assim, infelizmente, eu acho que assim, fazer uma corrida rápida no início sem gastar dinheiro, você não chega na maratona lá na frente. Essa é a realidade do mercado de E consultoria. é justamente aí que é bom, né? Você já tem um negócio ele bem parado desde o começo e uma assessoria que possa te ajudar nesse aspecto. Quer dizer, acho que é muito, muito importante isso mesmo. Aqui, acho que o Guilherme fez uma nova pergunta. Libera o microfone, todo mundo quer falar. Que é, qual o valor desse serviço para PF? Desculpe se vocês falaram, mas não peguei essa informação. Isso aí vamos soltar semana que vem, mas é baratinho parcelado no cartão. Guilherme, assim, certamente vai estar na nossa plataforma na segunda-feira, mas também, assim, a gente pode falar por telefone se quiser, a gente está disponível. Né? Isso, porque assim, a gente está embutindo 2 treinamentos gratuitos ali. Cada treinamento normalmente custaria R$ 300, né? Então, isso já vai ser uma economia quando você vê o preço final. Então, mas a gente está soltando semana que vem mesmo o preço. Eu tenho uma outra pergunta aqui, pergunta que eu acredito. Teve uma pessoa que falou que não entrou desde o começo, já, tipo... Olá, bom dia. Cheguei um pouco depois. Vocês apresentaram algo sobre as estimativas de custo de implementação de governança e sistema. Então, aqui, o que a gente está focando aqui até que é um bom tema. A gente está falando muito aqui do processo de credenciamento, mas quando você fala de implementação de governança e sistema, talvez é bom colocar o seguinte: primeiro, custo regulatório de uma consultoria PJ vai gastar R$ 530 de taxa da CVM para a PF, que é o diretor apontado, e a taxa anual da CVM de consultoria é perto de R$ 2.500, R$ 2.300 e pouco. Então, custo regulatório é esse. Agora, quando a gente vai olhar mercado, como é que você montar a empresa em si, o que a gente costuma ver, que é o modelo básico de consultor, é assim: primeiro, a CVM aceita que uma PJ hoje em dia funciona num co-working ou algo assim, tá? Ainda não tem um avanço suficiente para falar, posso botar o endereço de casa? Hoje, no processo da CVM, porque eu não quero ter escritório ainda, hoje, no processo da CVM, como você coloca o endereço da empresa no contrato social e a CVM não audita mais, antes a CVM pedia planta baixa, layout de escritório, contrato de aluguel. Hoje ela não pede mais. Então, teoricamente, você consegue credenciar uma consultoria com qualquer endereço. Mas vamos supor que você quer uma estrutura mais profissional, o preço de uma estrutura de escritório é um preço que a gente vê aí em coworking, etc., que é bastante competitivo. A parte de sistema que a CVM demanda, também hoje em dia ela aceita que toda a parte de tecnologia da consultoria seja na nuvem. Então, é outra infraestrutura que também hoje em dia custa quase zero. Então, é justamente o que a gente estava falando agora anteriormente, né? Que, assim, como custo obrigatório, você consegue fazer e implementar uma consultoria com uma consultoria Muito boa, bastante baixa. Custa muito não. Isso não significa que você vai ter uma consultoria robusta. Beleza. Então, acho que esse é o ponto, assim, acho que o ponto mais relevante é que vai depender do número de clientes que você tem, vai depender do que você oferece de fato para o seu cliente, qual é o seu processo estabelecido, né? Ele fala que custo de implementação de governança e sistema. Aí, sistemas e tecnologia é isso. Tecnologia de consultoria, os sistemas que os consultores têm usado são sistemas que quase todo mundo conhece aí, que são muito acessíveis. Não quer dizer que seja o melhor dos mundos, mas todas essas ferramentas de consolidação de carteira e de análise de investimento, que hoje em dia você tem por aí também a preços acessíveis, tem sido o comum dos consultores. Porque a gente vê o consultor é um monte de planilha conversando com, sei lá, com dinheiro, Gorilla e outras ferramentas parecidas. Smart Brain, etc. Essas ferramentas vai depender do mix que você quer, mas assim, não são ferramentas caríssimas. E o que eu acho que vai ser uma tendência que o mercado tem usado por outro lado é o suporte da plataforma, né? Ou seja, a gente vê uma competição grande de plataformas buscando canais de distribuição, sejam eles agentes autônomos, gestores ou consultores. E eu acho que o nome do jogo vai ser o quanto essas plataformas te dão de apoio, né? Então, o que ela vai te dar?
pô, será um research melhor, ou uma ferramenta de consolidação. A gente viu aí BTG e XP comprando uma série de ferramentas de consolidação. Então, o mercado acho que tende um pouco para essa direção. Agora, a parte de governança, você não vai escapar. O que a gente faz, por exemplo? Porque o processo de governança interno de QLD, de suitability, etc., é braço, né? Então, se a CVM exige um diretor de consultoria, um diretor de compliance, no início pode parecer que um diretor de compliance o tempo todo para fazer só compliance, que é pouco trabalho. E realmente é pouco trabalho, mas se você começar a pensar que tem toda essa parte operacional do escritório, de ver tecnologia, de como ser mais eficiente, eu dedicaria assim, um profissional com um perfil mais estratégico nesse sentido e um outro profissional com um perfil mais de investimento, alocação. Se todo mundo no escritório de consultoria só falar de investimento, ninguém cuida da casinha. Então, aí, somando isso tudo, assim, a gente brinca que uma consultoria costuma ser uma startup de 4 amigos que venderam cada um carro usado, né? Então, certamente com a venda de um carro usado, você consegue ter caixa aí para sustentar uma operação durante 1 ano, 2, considerando aí um aluguel, sistema, a taxa da CVM, contratar um estagiário, etc. E eu acho que tem que ser por aí. Você só começar sem investimento nenhum, improvisando, em 6 meses você vai estar estrangulado com as suas planilhas dando pau, com o teu cliente querendo saber da carteira e você não tem sistema. Então, eu iria por esse caminho. Uma estrutura mínima legal seriam 4 pessoas, com cada um vendendo seu carro usado, né, e colocando na empresa. Eu acho que, no final, esse é o ponto mais importante. É montar uma empresa, né? Montar uma consultoria PJ é como qualquer outro negócio. Então, você tem que cuidar não só do seu relacionamento com o cliente, você tem que cuidar da casa, né? Dentro de casa também. E é um serviço poderoso hoje, né? Assim, acho que muita gente, assim, é muito comum, tá? Até, não sei, deve ter alguns aqui que são chapas nossas, mas uma coisa que eu acho que o consultor tem que perder um pouco o cacuete, assim, tem muito consultor puro sangue, assim, que é apaixonado pela profissão, e eu acho que o consultor, o sujeito que decide ser consultor, em geral, ele é bem apaixonado por essa profissão. E ele foca muito, assim, na competência técnica, mas foca, às vezes, acho que 50% na técnica e 50% na questão do conflito de interesse. E fica batendo muito no martelo que a melhor qualidade dele é não ter conflito de interesse. E, por outro lado, começa a olhar e falar assim, pô, eu não estou em conflito de interesse, mas a CVM não me deixa boletar, não me deixa executar a ordem. Então, poxa, o que adianta eu ser bonzinho, ter boa vontade técnica, ter a atribuição da CVM menos conflitada, se eu não sou competitivo na execução? E falando claramente, competitivo com um gerente de banco, com um agente autônomo que pode executar. O que a gente viu, assim, de 2018 para cá, esse jogo mudou muito, né? Hoje, praticamente, um cliente de um agente autônomo, ele faz 100% das operações online, né? Não existe muito mais aquela questão do cliente agente autônomo, que o agente autônomo liga para o cliente, propõe uma estratégia, o cliente concorda, desliga o telefone e o agente autônomo executa. Então, essa desvantagem que muita gente via na consultoria de que não pode operar, não pode executar, hoje, com as funcionalidades de push das plataformas, eu acho que ela meio que foi eliminada. Claro que você pode ter um cliente que não está numa plataforma, que está num banco. Aí você vai ter de realmente recomendar para ele o que fazer e ele vai ter de ligar para o gerente dele do banco executar. Mas é do jogo, não tem jeito. Mas eu acho que nas plataformas, a autonomia do consultor hoje que tem um processo interno redondo e que usa as funcionalidades de push das plataformas, operacionalmente ficou tão bom quanto um agente autônomo. E talvez, sobre alguns aspectos, ficou mais parecido até com o gestor, né? Porque o consultor, efetivamente, ele tem mais autonomia para falar, faça isso, faça aquilo, etc. O agente autônomo é muito mais um recomendador, né? Então, eu acho assim, não tem muito mais essa questão de olhar o gramado do vizinho e achar que ele é mais verdinho, entendeu? Agora, onde tem talvez uma eventual desvantagem, que eu acho que o mercado está preenchendo esse gap, tem outro lado que é muito do consultor, fala assim, pô, mas o agente autônomo recebe um monte de fomento de consultoria, de plataforma, recebe incentivo, empréstimo, aqui. Tem agente autônomo que é comprado por outro agente autônomo, então assim, tem muito mais gente no mercado dando dinheiro para alavancar a operação de agente autônomo que de consultor. É fato, mas a gente não pode esquecer que o agente autônomo começou bem antes, né? E a gente já tem visto um amadurecimento de coisas nesse sentido. Assim, já houveram operações de aquisição de participação em consultorias para alavancar a operação.
Isso é uma coisa boa de colocar. Não existe uma restrição, né? De novo, o consultor tem que ser puro sangue e falar, não, mas eu não posso receber dinheiro de alguém que eu estou conflitado. Não misture a questão empresarial com o seu cliente. Ó. Você pode, dependendo do sócio que você escolher, pode gerar algum conflito, mas ele não é vedado. Não confunda o rebate com o equity. Então, a gente vê que tem uma tendência de outros players começarem a querer fomentar esse mercado. Tá? Ótimo. Bom, eu acho que é isso. Eu não sei se alguém tem mais alguma pergunta, não? Então, acho que, assim, ficamos à disposição. A gente, obviamente, hoje a gente focou no mercado de consultoria, mas a gente lida com participantes do mercado, né, do mercado regulador CVM, então, gestor, distribuidor, administrador, então, assim... A ideia é fazer essas lives de uma forma mais periódica, né, para a gente ter um... Fazer eles que venham sobre gestor, isso não é sentido. E até acho que convido todo mundo a participar, porque eu acho que o consultor sempre pensa assim, bom, um dia se eu crescer, eu vou ter uma gestora no grupo. Então, quem hoje já é consultor ou pensa em montar consultoria, eu recomendo que a gente participe no mês que vem. As lives vão ser todas as últimas sextas-feiras do mês, provavelmente. Então, a gente quer fazer uma igualzinho sobre o mercado de gestão no mês que vem. Então, bom, boa sexta-feira a todos e Muito obrigado pela presença comigo. Obrigada, pessoal. Tchau. Até mais.